Continuando então, nós paramos aqui no T-column, né, e logo depois eu tenho, né, veja que o T-column ele vai conter aqui, além das propriedades, ele contém algumas funções, né? Tenho um clone para eu clonar uma coluna, tenho o local display is, né, para verificar se é para ser exibido naquele local, né, ele vai retornar um booleano, e local display contém um desses itens, também vai retornar um booleano aí, tá? Logo depois eu tenho uma estratégia, auto, identity, sequência e table. É a estratégia de geração de valores para as chaves primárias. Quais são os valores possíveis? Auto. O provedor de persistência escolhe a estratégia mais adequada dependendo do banco de dados. Identity. Utilização se identity do banco de dados. Tá. Né? Tá um pouquinho ruim essa descrição aqui, né? Mas tem bancos de dados que trabalham com esse conceito de identity, né? Então nós vamos utilizar esse identity aí caso o banco de dados trabalhe com ele, né? Sequência, mesma coisa, é utilizado caso o banco de dados trabalhe com sequências. E table, chave gerada por uma tabela exclusiva para esse fim. Vamos ver aqui se no Pessoa VO nós temos aí essa estratégia. Não aparece. Essa estratégia está ali nos atributos para ser utilizada, mas nós não utilizamos aqui. Nós temos aqui um generator de value para o ID, que no caso está como automático. Vamos voltar lá nos atributos e é o próximo. Olha. Informa a estratégia de geração de valores para as chaves primárias. Tá? Aí eu tenho aqui um generator de value. Aí sim, o generator de value vai usar a estratégia, né? E aqui ele tem um generator, tá? No caso, a nossa estratégia aqui para o MySQL, que nós utilizamos durante o primeiro ciclo, né, foi definido como automático, né? Porque o MySQL ele automaticamente incrementa os campos, né? Ele tem um auto incremento lá, tá? Deixa eu fechar esses outros arquivos aqui. Que nós já analisamos. Deixa aí o pessoa, o NF é cabeçalho e os atributos, tá? Vamos continuar então. Daí eu tenho um unit constraint. Ele vai aqui fazer o que esse cara? Unit constraint. Ele vai mapear as colunas que formam uma chave única, né? Quando você cria uma chave no banco de dados envolvendo várias colunas, aí aqui para você mapear, você anota essas a coluna, né, com essa anotação aqui, unit constraint, tá? Não é utilizada, né, porque nós utilizamos apenas chaves primárias e é apenas para a coluna ID. Nós não temos chaves compostas no nosso banco de dados. Agora sim, esse é bastante utilizado. O T-Association define uma associação da classe atual para outra classe de entidade, tá? Veja que em pessoa VO nós temos aqui um T-Association e temos um outro T-Association, né? Nós temos o objeto pessoa física, o objeto pessoa jurídica, ok? E aqui os três parâmetros, ó. Quais são os três parâmetros? GetRelations, Foreign Column, Local Column e ainda tem um Table Name, né? Por que nós temos então 4 propriedades aqui e aqui nós passamos apenas 3 parâmetros? Porque nós temos 2 construtores. Legal? O primeiro construtor ele recebe GetRelations, Foreign Column e Local Column. O segundo construtor recebe GetRelations, Foreign Column, Local Column e também o nome da tabela, tá? Veja que lá no column, né, no T-column, nós temos vários construtores. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 construtores. Tá?
Por isso que para eu mostrar aqui a questão do local column e do foreign column aqui, ó, eu tive que ir no NFE cabeçalho VO, né, porque o construtor aqui, a anotação que estava em pessoa VO, não fazia uso desse último construtor que recebe o local column e o foreign column, tá? Muito bem, retornando aqui para a pessoa VO, em T association aqui eu estou passando o seguinte, ó, get relations false, foreign column id pessoa, local column id. O que é que significa isso daqui? Significa que quando ele for pegar o registro associado em pessoa jurídica, no registro que já é associado à pessoa física, ele deve pegar na tabela local o campo id pessoa. Então vamos lá, pessoa, pessoa. Na tabela local ele deve pegar, estou anotando, pessoa jurídica VO. Então, na tabela pessoa jurídica, ele deve pegar o campo id pessoa, tá? Que na verdade é o foreign column, então é o campo lá da tabela estrangeira, né? Ele deve pegar o campo id pessoa e deve relacionar com o campo id da tabela local. Qual é a tabela local que eu estou trabalhando aqui? A tabela local que eu estou trabalhando é a tabela pessoa, né? Então, quando ele for fazer o join aqui, ele vai pegar o id pessoa de pessoa jurídica e vai fazer o join com o id de pessoa. Legal? A mesma coisa ele vai fazer com o pessoa física, né? Olha, pessoa jurídica, pessoa física, ele trabalha da mesma maneira. Legal? Ele vai lá em pessoa física, pega o id pessoa e faz o relacionamento com o id aqui. Em pessoa jurídica, ele pega o id pessoa e faz o relacionamento com o id aqui, tá? E o que é esse get relations aqui que está false? O que é isso? Vamos ver se existe algum comentário aqui. Get relations. O objeto referenciado no VO sempre é retornado. Se esse objeto tiver outros objetos referenciados, eles só serão retornados caso essa opção seja marcada como true. Como assim? Vamos nós. Vamos voltar aqui. Digamos que eu estou consultando essa primeira pessoa aqui, ó. Teste pessoa física. Qual é o ID dela? 1. Em pessoa física, eu tenho uma pessoa física vinculada à pessoa 1. Né? Então, o meu objeto ele vai ser montado mais ou menos assim, tá? Eu vou ter aqui pessoa, nome, né? Teste pessoa física. Opa. Teste pessoa física, tá? Aí dentro dessa pessoa aqui, eu não estou montando exatamente como é o JSON não, só para você entender, ok? Dentro dessa pessoa física, dentro dessa pessoa, né? Eu vou ter aqui o pessoa física, daí eu vou colocar aqui CPF igual a esse aqui, ó. Certo? Deixa eu quebrar aqui para ficar melhor da gente entender. Aqui termina meu objeto pessoa. Aqui ele começa e aqui ele termina, tá? Então eu tenho um pessoa física. Daí eu vou ter um outro objeto que é o pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica aqui não vai existir, né? Porque ou ele é pessoa física ou é pessoa jurídica, tá? Então pessoa jurídica não vai descer, ele vai descer vazio, certo? Vai descer vazio, sem nada. Agora, em pessoa física, eu tenho aqui, olha, o ID do Estado Civil. Então veja que em pessoa física eu tenho um objeto vinculado nele, né? Se eu vier aqui, pessoa física, VO,
né? Nem foi implementado, né? Mas como ele tem aqui o ID do Estado Civil, eu poderia querer trazer os dados do Estado Civil dentro do objeto pessoa física. Então, o que é que eu faria? A exemplo do que foi feito aqui em pessoa, eu criaria uma associação dentro de pessoa física aqui para trazer os dados do Estado Civil dessa pessoa física. Legal? O que é que vai acontecer aqui no meu objeto JSON então? Pessoa física contém um objeto Estado Civil. E como é que ele vai descer? Vai descer sem nada. Vou colocar aqui nulo, tá? Só para a gente entender melhor. Então esse Estado Civil ele vai descer nulo. É um outro objeto aqui que vai estar dentro de pessoa física. Legal? Se nós tivéssemos implementado aqui uma associação para o Estado Civil dentro de pessoa física e quiséssemos que o ORM fosse buscar os dados desse Estado Civil, aqui em pessoa VO, o getRelations teria que estar como true. Legal? Daí ele pega toda e qualquer relação que existe na tabela estrangeira e vai pesquisando. Daí ele vai montando os objetos, tá? Mas se tiver false, como é o caso aqui, aí ele não quer nem saber. Se ele encontrar aqui alguma chave estrangeira, né, algum campo que indique que existe uma associação, ele não vai atrás dessas associações, dessas tabelas não. Ele passa direto lá no ORM, tá certo? Ele só vai montar os outros objetos relacionados se esse getRelation aqui tiver como true. Beleza? Continuando. Eu tenho aqui um join column, né, que é uma coluna que vai fazer um join. Tenho um tForeign join column. Esses dois aqui eles foram implementados aqui nos atributos, mas não foram utilizados. O próprio comentário já diz, né, é utilizado junto com as anotações association, que é essa anotação que nós acabamos de ver aqui, né, association, e define uma das colunas que compõe a chave estrangeira para a tabela da classe associada. Observação, ainda não utilizado no ORM. Lá no ORM nós implementamos de outra maneira, não utilizamos ainda essa anotação, tá? Observe que nós temos aqui uma tManyValued Association, tá? Eu passei direto dela aqui, né? E ela herda de association, ok? Para que ela serve? Ela define uma associação para outra classe em um atributo multivalorado, como por exemplo uma lista de itens. Então, quando o meu relacionamento é de 1 para 1, como é pessoa com pessoa física e pessoa com pessoa jurídica, tAssociation. Como é um relacionamento de 1 para muitos, eu uso o tManyValued Association. E é isso que eu faço com a lista de contatos e com a lista de endereços. Olha, eu uso uma Manyvalued Association, certo? Os atributos aqui, os parâmetros são os mesmos, né? getRelations, o campo da tabela estrangeira e o campo da tabela local. Como é que ele vai fazer aqui os joins, tá? Nós informamos quais são os dois campos aqui para que seja feito o relacionamento, ok? Vamos retornar então em atributos, daí eu tenho o join column e o tForeign join column, não estão sendo utilizados ainda. Form description, mapeia os formulários do sistema. Component description, mapeia os componentes do sistema. E o formatter é para nós formatarmos as nossas colunas, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver se aqui esse pessoa VO, ele vai ter algum formatter. Esse aqui não tem nenhuma, nem o pessoa física provavelmente também não vai ter. Vamos ver se o NFE cabeçalho tem, ó. Tá? Aqui o ID da empresa, como é que ele vai ser formatado? Com zeros à esquerda e centralizado. Vamos ver se tem mais algum aqui. Código do município, zeros à esquerda e centralizado. Aqui, ó. Valor do ICMS, ele vai ser um float com separador e vai ser justificado à direita. Legal? Então o formatter
é para nós formatarmos o campo que está aparecendo aqui, ó. Veja o ID da empresa, como é que ele deve aparecer, que nós vimos aqui. Zeros à esquerda e centralizado. Então o ID é 3, ele está com zeros à esquerda e está centralizado, né? Qual foi o outro que nós vimos aqui? Valor do ICMS. Esses valores aqui, todos eles, float com separador e alinhado à direita. Aqui, ó, float alinhados à direita. Legal? Com isso nós concluímos aqui os nossos atributos, né? O que nós temos para baixo são as implementações dos construtores que nós vimos aqui, tá? Daí o que é que eu tenho aí dentro de pessoa VO? Eu tenho 4 métodos, né? Tenho os 2 construtores, um padrão e aquele que eu recebo um JSON Value, tem um destrutor e tem uma função toJSON, tá? Aqui, ó, o construtor padrão eu crio as minhas listas e no destrutor eu libero as listas da memória e verifico se os objetos pessoa física e pessoa jurídica foram instanciados e os libero da memória também. No método create, né, que é o outro construtor onde eu recebo um JSON Value, eu só implemento esse método aqui dentro de pessoa VO porque eu tenho listas, tá? Daí eu tenho que serializar, no caso aqui desserializar, né, as minhas listas no construtor, tá? A lista de contatos e a lista de endereços. Ok? Quando eu tenho uma classe que não tem listas, como é o caso aqui de pessoa física, não preciso desses métodos aí não, tá? Agora, se eu tenho uma classe que possui listas, aí eu vou precisar implementar esses métodos aí, ok? Esse construtor, né, desserializando, e o método toJSON para serializar, né? Daí eu serializo lá a lista de contatos e também a lista de endereços, ok? Bom, aí fica aí para você pesquisar o que é esse register converter, né? O que é novamente o register converter aí que aparece no desserializa. Desserializa utiliza o unmarshal e o serializa, né, que é a variável que eu estou criando aqui, utiliza o marshal, tá? São objetos aí próprios do JSON, né, para ele converter de objetos Delphi para objetos JSON e vice-versa, tá? Quando o objeto ele for trafegar pela rede, ele tem que ser convertido para JSON. Quando ele for recebido no servidor ou no cliente, ele tem que ser convertido de JSON para objeto Delphi para eu poder manipular e trabalhar com ele, ok? Perfeito, então assim nós concluímos, né, o nosso estudo de um VO que herda do JSON VO, utilizando aqui as anotações que são definidas na Unity Atributos, né? Tudo isso faz parte aí da nossa infraestrutura.